Maridalva, professora de matemática. Hoje vamos dar continuidade aos seus estudos em casa, fazendo um apanhado geral desse capítulo 13. De maneira bem específica, vamos tratar dos polígonos, ok? Itens extremamente importantes para dar continuidade posteriormente em geometria espacial. Então, é importante que você anote as determinações, as fórmulas que nós vamos fazer hoje e faça os exercícios propostos aí, tá certo? Vamos lá comigo? A gente vai começar pensando, basicamente, nessa geometria plana, nas figuras em que a gente chama de figuras fechadas. Que figuras fechadas são essas? Os polígonos, ok? Então, nós vamos tratar dos polígonos aí. E como é que a gente faz para entender o que é um polígono? Primeira coisa, polígono é uma figura plana, fechada, ok? Para isso, ela tem que ter, no mínimo, 3 lados. Esses polígonos, eles recebem uma classificação, eles podem ser chamados de polígonos não convexos ou polígonos convexos. Para você definir quando um polígono é convexo ou não convexo, é importante que você veja que se eu pegar 2 pontos no interior do polígono e traçar um segmento, se esse segmento ficar inteiramente contido no polígono, ele é um polígono convexo. Já se esse segmento tiver uma partezinha para fora deste polígono, como esse exemplo que a gente tem aqui, ó, um deles, certo? Você vai ver que esse polígono é um polígono não convexo. Galerinha, te preocupe com o polígono convexo, ele é o mais importante para a gente, tá certo? Agora, vamos dar sequência aqui, conhecendo os elementos desse polígono. Então, quando hoje eu falar para vocês em lado, eu estou falando da linha do segmento que une 2 pontas, e cada ponta dessa é conhecida como vértice. Quando a gente fala em diagonal, diagonal é uma linha que liga 2 vértices, e esses 2 vértices não consecutivos. Quando a gente fala em ângulo interno, é essa abertura entre 2 lados do polígono, no lado de dentro dele. Ângulo externo, essa abertura do lado de fora, estendendo um pouco, ou fazendo uma extensão de um dos lados aqui, ok? Esses são os elementos do nosso polígono. Além disso, minha gente, eu posso ter polígonos classificados como regular ou não regular. Quando que os meus polígonos são regulares? Eles são regulares quando todos os lados medirem o mesmo valor, tiverem a mesma medida. E todos os ângulos internos também tiverem a mesma medida, todos os ângulos externos têm medidas iguais. Então, eu digo que ele tem lados de mesma medida e ângulos que são congruentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, e aproveitando esses exemplos, a gente já vai falar de como um polígono recebe o seu nome, né? Então, ele recebe o nome de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Então, todo polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. Para ele ser regular, ele tem que ser equilátero. Quando o quadrilátero for regular, ele terá 4 lados, e esses 4 lados, todos de mesma medida, e o único que ele é quadrilátero regular, 4 ângulos também iguais, é o quadrado. A partir daqui, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados e assim sucessivamente, esse polígono, para receber o seu nome, tem um prefixo que indica a quantidade, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, e assim sucessivamente, acompanhado de um sufixo ágono, beleza? Que indica pentágono, 5 ângulos, 5 lados, 5 vértices, todos iguais, né, acompanhadinho da palavra regular, então, tá certo? Vamos lá, gente. Quando o polígono não for regular, daí ele não será nenhum triângulo equilátero, nenhum quadrado, e ele vem só, é um pentágono, não precisa ser regular, é um pentágono regular, então eu sei que tem todos os lados de mesma medida. Soma dos ângulos internos, quer dizer, então, que se eu pegar todos os ângulos internos de um polígono e somar, ele vai ter um valor total dessa soma. Aí, olha só, ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, somados, eu posso utilizar a relação soma dos ângulos internos igual a 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Gente, importante, então, olha comigo, ó, o número de lados vai variar para cada polígono. Portanto, a soma dos ângulos internos varia de acordo com essa quantidade de lados.
Se o n for 3, por exemplo, 3 menos 2 é 1, 180 vezes 1, 180 graus, como qualquer triângulo, tá certo? Agora, observe, a soma dos ângulos externos, ela não varia, ela sempre vai ser igual a 360 graus, não interessa o polígono, eu posso estar falando de um icoságono. Que icoságono, Mari? É um polígono com 20 lados. O ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama, juntos vão somar 360 graus, certo? Ou seja, os ângulos externos vão ser 360 graus. O icoságono tem 20 ângulos externos. A soma desses 20 ângulos vai dar 360 graus. Quando a gente pensa nesta imagem aqui, observa comigo, ó, eu estiquei um lado desse triângulo, tem um ângulo externo amarelo aqui, e o ângulo de dentro é o ângulo interno. Cada ângulozinho, ó, verdinho ou azulzinho com amarelo, azulzinho com amarelo, azulzinho com amarelo, cada um deles vale 180 graus. A gente diz o seguinte, que se eu pegar um ângulo interno e somar com o ângulo externo, eles são suplementares. Tem um detalhezinho aqui, que é importante a gente visualizar, que somente para os polígonos regulares, olha comigo, ó, só para os polígonos regulares. Então, não para qualquer polígono. Mas se eu quiser definir um ângulo interno, eu posso pegar aquela soma dos ângulos internos e dividir de maneira igual pelos n ângulos que esse polígono vai ter, que a quantidade de ângulos é sempre igual à quantidade de lados, e eu vou ter a medida de cada ângulo interno. Assim também, se eu quiser calcular um ângulo externo, eu vou pegar os 360 graus e vou dividir isso pelo número de lados desse polígono também. Beleza, minha gente? Lembrando que isso daqui é válido apenas quando o polígono for regular, que daí eu vou dividir de maneira igual a soma dos ângulos para cada ângulo interno, para cada ângulo externo. Eu vou fazer uma aplicação disso aqui para vocês. Observa comigo, ó. Página 60, exercício número 6. O texto diz assim, quanto medem os ângulos internos e externos de um polígono regular de 8 lados? Então, o número de lados, o m, é 8. Ele é um octógono regular, beleza? Então, veja, é muito mais simples a gente pensar para calcular, começar pensando no ângulo externo. Porque o ângulo externo, eu vou pegar 360 graus e vou dividir pelo número de lados. Nesse caso, divido por 8. Cada ângulo externo, então, ele vale 45 graus. E se eu quiser calcular o ângulo interno agora, claro que eu posso calcular a soma dos ângulos internos e depois dividir. Mas se eu lembrar que o ângulo interno com o ângulo externo, eles são ângulos suplementares, olha lá, ó, são ângulos suplementares quando eles somados, fecha 180 graus, um conceito importante, beleza? Se você substituir o teu ângulo externo por 45 graus, 180 passa 45 subtraindo, tu tem 135 graus como medida do ângulo interno desse polígono. Olha só, eu vou fazer ainda o exercício 2, que você tem lá no teu caderno de atividade, na página número 38. Acompanhem comigo. Cada um dos ângulos externos de um polígono regular, ele mede 45 graus. Encontre o número de diagonais desta figura. Quero saber quantas diagonais essa figura tem. Acompanhem comigo, ó, que assim como eu posso substituir o número de lados e calcular o ângulo externo, eu posso substituir a medida do ângulo externo e calcular o número de lados. Fazendo isso, eu tenho que o número de lados desse polígono é 8. Grave e anote aí no teu resumo de fórmulas, o teu resumo das definições mais importantes dessa aula, que o número de diagonais de um polígono, ele é calculado por n, que multiplica n menos 3 e dividido por 2. E o n sempre indicando o número de lados desse polígono. Veja comigo, ó, se o número de lados é 8, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2, dá 8 vezes 5, 40, divide por 2, 20 diagonais. Ele é um polígono que possui 20 diagonais. Veja, eu fiz 2 exemplos com vocês. Um exemplo que está no teu livro-texto, lá na página 60, e um outro exemplo que está no teu caderno de atividades, lá na página número 38, o exercício 2. E aí, isso aqui dá uma boa resumida para a gente dos principais pontos até então, tá certo? Agora, olha só, nessa unidade, nesse capítulo 13, uma coisa muito importante são os polígonos regulares, e eu acho que para o estudo da geometria espacial
é o que nós temos de mais importante. As coisinhas que eu vou falar para você nesse vídeo, você vai usar até o final do ano, tá certo? Então, são definições muito importantes. Pega o teu bloquinho de anotações, pega o teu caderno, anote essas fórmulas e lembre que o melhor caminho é sempre você começar desenhando o que o texto te diz. Eu vou te ensinar fazendo ainda no final das explicações, 2 questõezinhas com você, tá bom? Vamos lá comigo? Presta atenção. Polígonos regulares. 3 muito importantes. O primeiro deles, um tal de triângulo equilátero. Vou dar definições para vocês. Triângulo equilátero, obviamente, 3 lados iguais, tá certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Dividido por 3, cada ângulo interno vale 60 graus. O ângulo externo, cada um dos ângulos externos vale 120 graus, ok? 2 coisinhas. A altura do triângulo equilátero, não pode esquecer, é L raiz de 3 sobre 2. Grave, eu já te mostro o porquê que é isso, beleza? Fórmula da área. A área de triângulo é sempre base vezes a altura sobre 2. A base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Dividido isso por 2 ainda, porque é base vezes a altura sobre 2, a gente chega à fórmula L quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula da área do triângulo equilátero. Substituindo a medida do lado, a gente tem a medida da área. Gente, olha só. Eu posso ter um triângulo e esse triângulo ser inscrito na minha circunferência. Observem comigo, o triângulo está dentro da circunferência, ele está inscrito, a circunferência está circunscrita. O lado do triângulo, a linha que liga o vértice até esse lado aqui oposto, chama-se altura, beleza? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo interno, ele vale 60 graus. Se eu usar o seno de 60, eu calculo a medida da altura dividido pela hipotenusa, que é o L. H sobre L igual seno de 60. Substituindo o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2 e passando o L multiplicando, a gente chega nessa fórmula da altura. Então, se tu não decorar, tu define ela na hora, mas é mais fácil tu gravar, porque tu vai usar muito. Fazendo os exercícios, tu também vai fixar essa fórmula aí, ok? Essa linha aqui, que é a linha da altura, ela é dividida em 2 partes, não iguais, mas 2 partes. Uma é do centro da circunferência até o vértice, e a outra é do centro da circunferência até o lado. Do centro até o vértice, qualquer um dos vértices, essa medida chama-se raio da circunferência circunscrita. E é uma proporção. Esse centro aqui, ó, esse ponto central aqui, é um ponto chamado de baricentro. O baricentro divide a linha da altura em 1/3 para o lado, 2/3 para o vértice. Então, o raiozão é 2/3 da medida da altura. Já, se você imaginar esse triângulo circunscrito a uma circunferência, ou seja, a circunferência está dentro do triângulo, ela está inscrita. Essa medida que eu tenho do centro até o lado é o raio dessa circunferência. Compara com esse desenho aqui, ó. Do centro até o lado é uma linha que é uma medida que eu estou chamando de A. Essa medida A aqui. Se do centro até o vértice é o raio da circunferência circunscrita, então aqui é o resto dessa medida da altura. Ou seja, se aqui é 2/3 da altura, aqui vai ser 1/3 da altura. E olha só que importante, não esqueça, essa medida desse Rzinho aqui é igual a essa medida A que eu tenho aqui, ó. Portanto, o Rzinho é igual ao A e o A representa a palavra apótema. Toda vez que você lê o apótema do triângulo equilátero, você vai lembrar que é o raio da circunferência inscrita. Tudo bem? O Rzinho. Não esqueça dessa informação, tá bom? Gente, eu falei que nós íamos falar de 3 polígonos regulares. Triângulo equilátero foi. Vamos lá. Próximo, quadrado. Quadrado, figura clássica. Se eu te perguntar qual é a área do quadrado, tu vai me responder. É lado ao quadrado. Medida do lado ao quadrado. Tem uma coisa bem importante que é a medida da diagonal. Ela pronta já definida, a formulazinha dela, a medida da diagonal do comprimento de uma das diagonais de um quadrado é L raiz de 2. Por que que é isso? Veja, ó, eu fiz um quadrado inscrito numa circunferência. De vértice a vértice, ligando 2 vértices opostos, não consecutivos, eu tenho uma linha chamada de diagonal. Se eu traçar as 2 diagonais do quadrado, elas serão perpendiculares e vão se cruzar bem no centro, que é esse ponto central que a gente tem aqui. Ou seja, a distância
desse pontinho aqui no centro até o vértice do quadrado, esta medida é a medida do raio da circunferência circunscrita. E essa medida é a metade da medida da diagonal. A diagonal é L raiz de 2. Mari, se eu não lembrar quanto vale a medida da diagonal, aí tu faz o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Diagonal ao quadrado igual lado quadrado mais lado quadrado. Beleza, Pitágoras? Isola o D, você vai calcular a diagonal. Se eu imaginar agora o meu quadrado circunscrito e a minha circunferência inscrita, então, a distância em que eu tenho de um lado até o outro vai ser o diâmetro dessa circunferência e a medida do lado desse quadrado. Por isso, o raio dessa circunferência é a metade dessa medida do lado. E não esqueça, minha gente, esse raiozinho ali, ó, é a mesma coisa que o apótema do quadrado, ok? Gente, até aqui, ó, coisas que você tem que gravar. Presta atenção. Altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Raiozão, raio da circunferência circunscrita no triângulo equilátero, 2/3 da altura. O restante é o apótema, 1/3 da altura. Quadrado. Área, todo mundo sabe, L ao quadrado. Diagonal, L raiz de 2. Raiozão, metade da diagonal. Raiozinho, metade do lado. Beleza? Se você souber até aqui, o hexágono sai assim, ó, rapidão. Observe. Vou definir um hexágono regular para você. O hexágono regular é um polígono regular constituído pela junção de 6 triângulos equiláteros. Opa, eu tenho 6 triângulos equiláteros, juntei os 6 triângulos equiláteros, formo um hexágono, beleza? Então, olha a área, ó. A área é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Lembra que agora há pouco eu disse para ti? Grava a altura e a área do triângulo equilátero, tá bom? Aí, então, vamos lá. O hexágono está aqui, ele está inscrito na circunferência. A circunferência está circunscrita nesse teu hexágono. A distância que eu tenho do ponto O até o vértice A, do ponto O até o vértice B e do A até o B forma um desses 6 triângulos equiláteros. Do O até o A, raio da circunferência circunscrita, que é igual à distância do O até o B, que é igual à distância AB. Chegamos à conclusão que um raio é igual à medida do lado, beleza? Agora, se você imaginar um hexágono circunscrita na circunferência, quer dizer que a circunferência está inscrita. A distância que eu tenho, ó, do centro até o ponto A, do centro até o ponto B e do centro até a metade do lado aqui, ó, essa linha é uma altura de um triângulo equilátero. Opa! Se é uma altura de um triângulo equilátero, ela é também o raio da circunferência inscrita, beleza? Então, olha lá, ó, raio da circunferência inscrita é uma altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Ó, lembretezinho para você, raio da circunferência inscrita é igual ao apótema. Gente, viram que para eu saber o hexágono, depende da gente saber muito bem lá o triângulo equilátero. Grave o triângulo equilátero e o quadrado. O hexágono sai por consequência. Você entendendo bem a teoria, você vai entender as fórmulas, e sabendo as fórmulas do triângulo equilátero, tu sabe as do hexágono. Ok? Olha só, meus amores, eu vou fazer 2 exercícios com vocês para a gente aplicar isso. Acompanhem com a Mari. O primeiro exercício, você vai encontrar lá no teu caderno de atividade, na página número 40, o exercício de número 8. O texto diz assim, que um triângulo equilátero, cujo lado mede 10 raiz de 3 centímetros. O lado, 10 raiz de 3, certo? É o L. Foi inscrito em uma circunferência. Lembra que quando a gente começou a falar de polígonos regulares, eu disse para você, desenha. Desenha sempre. A letra A pede um raio da circunferência. Vamos desenhar, ó. Ele disse que dentro de uma circunferência eu tenho um triângulo equilátero inscrito. Acabei de colocar ele ali. Vamos lembrar, então, que do centro da circunferência até o vértice, eu tenho 2/3 da medida da altura. E a altura eu calculo fazendo L raiz de 3 sobre 2. Trocando L por 10 raiz de 3 e calculando 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, dá 10 vezes 3 sobre 2, ou seja, 30 dividido por 2 deu 15. E lembrando que o raio é 2/3 dessa altura, eu tenho que o raio da circunferência circunscrita é 2/3 desse 15.
portanto, uma medida de 10 centímetros. Veja, ó, o raio da circunferência é 10 centímetros. Beleza? Vamos lá. Letra B para você entender aí. Ainda a página 40, então o exercício 8, letra B. O perímetro do quadrado inscrito na mesma circunferência. O que acontece? Naquela circunferência que a gente definiu um raio, que mede 10, dentro dela eu tenho um quadrado inscrito. Desenha, viu? Ó, o quadrado está dentro da circunferência, ele está inscrito. A distância do centro do quadrado até o vértice chama-se raio, beleza? Essa medida desse raio aqui, ele vai ser metade da medida da diagonal. Então, o raio é L raiz de 2 dividido por 2. Como o raio é 10, passando o 2 multiplicando e a raiz de 2 dividindo, e racionalizando essa fração, não deixarás raiz no denominador, diz o Senhor, não esqueça. Racionalizando, eu tenho 20 raiz de 2 sobre 2, portanto, o lado do quadrado, representado pelo número 4 aqui, ó, ele mede 10 raiz de 2 centímetros, ok? Vamos lá. A gente fez um com triângulo, um com quadrado. Agora nós vamos fazer mais um exercício envolvendo hexágono regular. Observe, ó. Ah, ele me pede o perímetro. A gente não terminou a questão. Vamos terminar, né? Sem deixar nada incompleto. O perímetro do quadrado, então, é 4 vezes a medida do lado. Se o lado é 10 raiz de 2, fica 40 raiz de 2. Ok? Vamos lá. Exercício lá no teu caderno de atividade, a página é número 41, o exercício é o número 11. Ele disse assim no texto, que o apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência mede 5 raiz de 3 centímetros. Determine a medida do lado do hexágono. Olha aqui, ó, desenha, presta atenção. Eu tenho um hexágono regular, ele está dentro da circunferência, ele está inscrito. A medida do apótema é do centro até o lado, observou? Ou seja, uma das alturas de um dos triângulos equiláteros que constituem o nosso hexágono, e um raiozinho é igual ao apótema. Então, o nosso raiozinho é a altura do triângulo equilátero. Ele mede 5 raiz de 3, observa o 2 passou multiplicando, virou 10 raiz de 3 igual a L raiz de 3. A raiz de 3 vai passar dividindo e o lado do nosso hexágono mede 10 centímetros. Beleza? Olha, é entender os elementos e depois substituir. Observe lá, ó, que ele pede também o perímetro desse hexágono. O hexágono são 6 lados, ele é regular, ó, 6 lados todos iguais. Isso significa que a gente vai trocar o lado por 10, vou fazer 6 vezes 10, eu tenho 60 centímetros. Olha a letra C. O texto da questão diz que um apótema de um hexágono regular, ele está inscrito numa circunferência, mede 5 raiz de 3 centímetros. Eu quero determinar o perímetro da circunferência. Qual circunferência? Onde o hexágono está inscrito, daquela circunferência. Primeira coisa, precisamos do raio. Ó, o hexágono está dentro da circunferência. Então, o raio da circunferência é igual ao lado do meu hexágono. Como o lado do meu hexágono é 10, o raio vai ser 10 centímetros. Beleza? Agora, a gente vai substituir no comprimento da circunferência, porque o perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Troca o raio por 10. Olha lá, minha gente, ó. 2π que multiplica 10, certo? Eu tenho 20π centímetros, não precisa trocar o π. Então, lembre, o perímetro da circunferência é igual ao comprimento da circunferência. Ok? Aí estamos com o final dessa nossa explicação sobre polígonos regulares e polígonos de maneira geral. Vale a pena você dar uma boa lida no capítulo e também fazer os exercícios de área que você encontra lá no finalzinho. Um beijo grande, bons estudos, até mais!